Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Olá, bom dia! Começa agora o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E a situação de greve dos institutos federais foi o foco da entrevista feita aqui no estúdio com o professor Fabrício Tavares, que também é membro do comando de greve do IFAL. Na entrevista, ele também traça um pouco dos resultados dessa paralisação da categoria, que já dura mais de 100 dias. Fabrício, nós estamos nesse contexto da greve, que já dura 100 dias. Então eu queria que você fizesse um histórico de toda essa paralisação. Certo. A greve, como você falou, dura mais de 100 dias já, né, no setor da educação federal. É importante dizer que essa é uma das maiores greves nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Não só pela quantidade de dias paralisados, mas também pela rapidez com que o movimento se expandiu, né, cresceu. E quais são os objetivos e os motivos da greve? Essa greve, na verdade, tem reflexo, primeiro, da greve do ano passado, né, em que o governo sinalizou com um reajuste de 4% para os professores e uma incorporação da gratificação ao salário base. Esse acordo não foi cumprido no prazo adequado e os professores das universidades e institutos federais resolveram aderir à greve junto com os técnicos da universidade. Então, todo o setor da educação parou. Outra questão que é muito importante para nós são as condições de trabalho. Então, no caso dos institutos federais, que é o meu caso, aqui em Alagoas particularmente, mas isso se repete também em todo o Brasil, houve a expansão da rede federal, então a criação de novas unidades, né, a interiorização. Só que essa interiorização e expansão não foi feita com qualidade. Então, sem estrutura devida, né? Então é importante frisar que essa greve ela não tem um cunho só apenas salarial. Não, ela tem essa questão de melhores condições. Isso. Você inclusive estava certo. E diante desses 100 dias, o que é que vocês têm conseguido? Quais foram os resultados? Bons ou ruins? Veja bem, inicialmente o governo dizia que não havia possibilidade de conceder qualquer reajuste aos servidores, né? Em meio à greve e a várias atividades desenvolvidas em Brasília, né, pelas entidades nacionais, Sinasef, Andes e Fazubra, e vários outros setores de outras áreas, né, do Serviço Público Federal, e atividades nos estados também, nós conseguimos fazer com que o governo, depois de 60 dias, apresentasse a primeira proposta aos servidores. O que é que tem acontecido? O governo não tem negociado com as categorias. Ele retarda o processo de negociação, ele chama uma negociação, uma reunião, diz que não tem nada para apresentar e marca uma nova reunião com 15 dias. Isso vai enfraquecendo a greve. E isso vai desgastando cada vez mais. O problema é que o governo apostou no enfraquecimento da greve e a greve só se alastrou. Porque outros setores foram aderindo à greve, como policiais federais, INCRA, MDA, e a greve foi se expandindo, né? Porque o discurso do governo era o mesmo. Depois de mais de 60 dias, o governo apresentou uma primeira proposta para os técnicos da universidade e dos institutos, que foi de 15% em 3 anos. O que representa uma proposta muito ruim, porque isso não repõe a inflação dos últimos 3 anos, né? E não garante a inflação dos próximos 3 anos. Nessa proposta, agora, eles valorizam mais, no caso, os professores que têm doutorado, é isso? O reajuste. Na verdade, são 2 propostas distintas. Sim. O governo federal fez uma proposta para os técnicos, que foi de 15% em 3 anos, e para os professores ele fez uma proposta de uma nova carreira, no caso dos professores das universidades, e uma reestruturação da carreira, no caso dos professores dos institutos federais, Cefetes. Então, ele privilegiou aqueles professores que têm doutorado e dedicação exclusiva, mas é bom deixar claro que esse é uma quantidade muito pequena,
diante da maior parte dos trabalhadores da educação, os professores que têm mestrado, especialização ou apenas graduação, que não teriam esse reajuste, né? O governo anuncia um reajuste de 40%, quando na verdade isso atinge uma parcela muito, muito pequena dos trabalhadores. Sem contar com a série de impeditivos que ele coloca para que a gente possa progredir na carreira. Então você só progride na carreira se você tiver mestrado, se tiver doutorado, senão você fica estacionado. Então isso não é uma carreira em que você não pode evoluir, né? Sem contar o fato de que esses reajustes seriam também, no caso dos professores, escalonados em 3 anos. Então o governo diz que dispõe de 4,2 bilhões para os próximos 3 anos. O que dá uma soma de recursos muito pequena diante do orçamento, né, total da União. Agora me diga uma coisa, os professores têm flexibilizado assim, as reivindicações? Isso significa que alguma coisa está sendo positiva? Assim, vocês estão conseguindo alguma... Assim, os professores estão conseguindo ser atendidos diante das reivindicações? Veja, os grandes ganhos o grande ganho que a gente está tendo nessa greve, na verdade, é do ponto de vista político e ideológico, né? Do ponto de vista econômico, o ganho é muito pequeno. Por que eu estou dizendo isso? Que você tem a falta de reposição, na verdade não é aumento para os professores. Se a gente pegar, por exemplo, sendo bem pragmático, um servidor de nível superior, quando entra no Ministério Público da União, como procurador, tendo apenas a graduação, né, bacharel em Direito, ele ganha em torno de R$12.000 salário inicial. Um professor com doutorado, pós-doutorado, ele não ganha nem metade disso, na metade da carreira. Então é uma disparidade muito grande dentro do serviço público. Agora, o avanço tem sido o fato de que o governo, pelo menos, colocou uma proposta, apesar de ser uma proposta ruim, mas ele colocou a proposta. Nós temos flexibilizado no sentido de tentar, pelo menos, retirar aqueles impeditivos que o governo colocou para que a gente possa progredir na carreira. Então, hoje em dia, as pessoas podem progredir nessa carreira a partir do tempo apenas. Na proposta do governo, a gente teria que cumprir uma série de etapas, né, dentro da carreira para poder progredir, certo? Então, basicamente é isso. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos tratar de mais questões logo mais. Todo final de semana você está convidado a assistir o Doc CUT, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. Doc CUT todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Por que no Brasil ainda tem tanta briga pela terra? Porque, infelizmente, o Brasil é um dos países que tem o maior índice de concentração agrária do mundo. E a razão por que há muitos conflitos ainda por terra é porque as grandes empresas tomam conta da maioria das áreas agricultáveis e que têm recursos naturais e, por isso, não temos no nosso país um sistema de reforma agrária tão consolidado. Muitas pessoas acabam tendo que se submeterem a situações de dificuldades para produzir e, por isso, há conflitos dos agricultores com as grandes empresas, as empresas do agronegócio no nosso país. Nós voltamos aqui com a entrevista com o professor do Instituto Federal de Alagoas, Fabrício Tavares. Fabrício, agora eu queria que você especificasse a situação do Instituto aqui em Alagoas. Falasse das dificuldades aqui do campus em Maceió e os demais campos do estado. Então, o governo federal tem tido uma política de expansão das universidades e dos institutos, né? Aqui em Alagoas,
nós tínhamos apenas 3 unidades, que era Maceió, Marechal e Palmeira dos Índios. Com a expansão, nós deixamos de ser Cefet, passamos a ser Instituto Federal de Alagoas. Foi incorporado a antiga Escola Agrotécnica de Satuba, que passa a ser IFAL também. E com isso nós expandimos para novos municípios, como Murici, Maragogi, Piranhas, Penedo, São Miguel dos Campos. Ao todo nós somos 11, né, unidades espalhadas pelo estado. Todos parados? Não. Maragogi não aderiu à greve, Satuba também não. Apenas os professores, os técnicos aderiram à greve. Mas qual é o problema disso? O problema é que você cria uma expansão sem a devida qualidade. Porque a boa parte desses prédios onde funcionam esses campos funcionam em prédios cedidos, né, do município, do estado, sem condição para sala de aula, sem laboratório, em que você tem cursos técnicos que funcionam sem que os alunos possam ter aulas técnicas, aula de campo. Então isso compromete demais a qualidade da aula do professor e a formação dos alunos, né? Então a grande pergunta que a gente faz é: que aluno é esse que a gente está colocando, que a gente está formando? E acaba que o professor se sente como se estivesse enganando a sociedade. Não é isso que a gente quer. O que é que o governo tem dito perante essa reivindicação que vocês têm? Porque com certeza a maior reivindicação para esses campos, né? Exatamente. Veja, o ministro da Educação deu uma declaração durante a greve, há mais ou menos 30 dias, que foi no mínimo curiosa. Ele disse que esses reflexos negativos são como as dores do parto, como se fosse uma relação necessária da expansão e que por isso você tem problemas de precarização e que isso é natural. Nós discordamos disso. Na verdade, o que o governo tenta fazer é, para a sociedade e para a imprensa, passar a ideia de que há uma expansão e que os institutos e as universidades estão... Isso faz parte de qualquer expansão. De qualquer expansão. Quando na verdade a gente não está falando de Suíça, a gente não quer a Suíça, mas também a gente não quer a precarização acelerada. O mínimo de condição. Então, prédios adequados, né, laboratórios, equipamentos, né, direitos como o Vale Transporte, que muitas vezes o auxílio transporte, que muitas vezes os alunos vêm de longe. Os alunos têm a questão da assistência estudantil, mas os próprios professores também têm dificuldade, inclusive, de ter o auxílio transporte. Aqueles que moram no interior. Então, são problemas que afetam o dia a dia dos professores, dos técnicos, né, do Instituto Federal de Alagoas, e que tem comprometido a educação no nosso estado. A gente sabe que aqui no estado nós tivemos recentemente o resultado muito ruim no IDEB, né, e no ensino médio também. Então, nós estamos no estado em que o governo federal e o próprio governo do estado deveria olhar com outros olhos a questão da educação, né? Já que a gente está com o pior IDEB do Brasil, né? Sim. Uma realidade muito difícil. Mas me diga uma coisa, qual foi o reflexo que essa greve trouxe para esses campos? Bom, do ponto de vista prático, o que a gente tem parece brincadeira, mas são promessas ainda. No caso do campus Murici, Murici funciona num prédio de uma escola municipal e não mudou nada. Não há, inclusive, até onde eu sei, garantia do terreno onde vai ser construído o prédio do Instituto, né? Há garantia já e um acordo assinado de construção do campus Arapiraca e do campus Maragogi. Mas esse processo de construção dessas obras já está muito atrasado, né, na verdade. Então, o Instituto tem muitos problemas em relação às construtoras. Então, você faz o contrato com a construtora e ela não cumpre o contrato. Então, isso atrasa, né? E, claro, isso diz respeito à falta também de planejamento dos gestores, né? Que é um grande problema. Eu entrei no Instituto, eu fiz o concurso em 2007, em 2009 eu estava dentro do Instituto
E já em 2007 se sabia que iam ter esses campos, em Penedo, em Piranhas, em Maragogi. Sim. E nós temos poucas dessas unidades que funcionam em prédio próprio. Só Penedo funciona em prédio próprio, né? Desses campos novos só. Certo. Agora eu queria que você falasse como é que está o movimento grevista. Certo. Vocês tiveram uma assembleia, recentemente decidiram manter. Isso. Como é que vão ter, qual vai ser a próxima assembleia? Queria que você especificasse isso. Então, na última terça-feira nós tivemos uma assembleia aqui em Maceió e os trabalhadores discutiram a proposta do governo, né, e a contraproposta. Na verdade, o governo apresentou 2 propostas, mas com poucas alterações, poucas mudanças, pouquíssimas. Na verdade, ele muda de nome para dizer que se trata de outra coisa. Então, os trabalhadores discutiram que o governo não avançou, né, minimamente com a proposta, decidiram rejeitar o acordo que o governo propôs e continuar a greve. Certo. Então, nós decidimos ter algumas atividades essa semana. Então, quinta-feira nós temos uma palestra sobre o Pronatec, que é um novo programa do governo federal, no campus Maceió. Na sexta-feira vai ser discutida a questão da pauta local, que são esses problemas de infraestrutura dos institutos. E na próxima quarta-feira uma nova assembleia, e aí sim vai ser deliberado, decidido se nós vamos interromper a nossa greve ou vamos continuar, e quais são os novos encaminhamentos. Que proposta foi essa do governo? Na verdade, o governo fez pequenas alterações muito pontuais, né, na proposta, mudando de nomenclatura alguns critérios que ele colocou, por exemplo, a certificação tecnológica, né, que seria um processo em que o professor seria submetido para poder progredir ou avançar na carreira e ganhar um pouco mais, né? E aí esse processo, primeiro, não está muito claro dentro do próprio acordo. Segundo, o governo mudou o nome dessa certificação tecnológica, mas continua a mesma lógica produtivista, em que submete o trabalhador a ter que correr atrás, né, de uma determinada qualificação, quando na verdade não tem condição para ele chegar a isso. Então é exigido dele a qualificação, mas ele não tem condição de de obter essa qualificação. Esse que é um outro grande problema. Agora sim, a gente vê que os servidores, os técnicos voltaram a trabalhar. Das universidades. Isso. Mas o que tem mudado assim para eles? Bom, para entender bem é o seguinte: na universidade você tem basicamente 2 grandes sindicatos. Um dos técnicos, que é a FASUBRA, e outro dos professores, que é o ANDES. Então, essas categorias são separadas e têm representações específicas. No caso dos institutos e Cefetes, é um sindicato só para as 2 categorias, para professor e para técnico. Então, não houve ainda um acerto dentro do Sinasef, que é o sindicato nacional que nos representa, em relação a essa disparidade, em que você tem uma proposta diferenciada para os técnicos e outra proposta para os docentes. Então isso também tem levado a que a gente tenha dificuldade, inclusive, de amarrar ou de encaminhar melhor uma proposta, né? Que essa proposta não foi única para todo mundo. Então isso tem dificuldade. Então isso fez com que a FASUBRA aceitasse o acordo, os técnicos da universidade. É bem verdade que a greve deles é uma greve também muito longa, de 100 dias. E é preciso lembrar também que no ano passado a FASUBRA entrou em greve, os técnicos da universidade entraram em greve e passaram 100 dias também. E no ano passado entraram em greve e saíram sem nenhuma proposta do governo. Esse ano receberam pelo menos essa proposta, né? Então há uma particularidade no caso da FASUBRA. Os trabalhadores já estão muito desgastados e tem enfraquecido um pouco esse movimento. Certo, né? Então, para resumir, vocês estão sem uma previsão, só vai ficar decidido mesmo nessa assembleia de quarta-feira. No caso aqui de Alagoas, sim. Sim. Só quarta-feira que vai ser decidido. Certo, então nós agradecemos a sua presença, é isso. Nós entrevistamos aqui o professor do Instituto Federal de Alagoas e também do Comando de Greve, o Fabrício Tavares. Fabrício, obrigado pela sua presença. Muito obrigado.
E essa edição do programa Eu Quero Ver fica por aqui. Para você rever estas e outras entrevistas, você pode nos seguir através do nosso blog euquerovercult.blogspot.com e também através da nossa página no Facebook. E também para nos enviar qualquer sugestão de pauta, envie-nos para euquerovercult@gmail.com. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. A luta se fortalecer, eu quero ver. A mudança acontecer, Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?